Ana Paula Rodrigues, são 9 horas e 33 minutos. O Grupo Itapemirim, né, tá anunciando aí suspensão agora de linhas de ônibus. Depois do problema com as aeronaves, nós vamos ter a suspensão de alguns trechos operados pelo grupo. E quem divulgou a informação hoje foi o jornalista especializado em transportes, editor do Diário do Transporte, um site que traz notícias a respeito desse assunto e que eu costumo visitar com frequência porque tem muita qualidade na sua informação. Por isso nós convidamos o Adam Bazzani para participar conosco aqui do Jornal Gente e trazer as informações que foram apuradas a respeito dessa notícia que é muito importante para a economia do país e também para quem circula, né, pelos meios de transportes rodoviários aí pelo Brasil afora. Adamo, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Qual é a informação aí que você apurou? Quantas linhas que vão parar de operar? Quando que elas param de operar? Bom dia. Oi, Adamo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. São 61 linhas rodoviárias interestaduais entre linhas da aviação Itapemirim e as que estão registradas pela aviação Caiçara, né, que são linhas também do grupo Itapemirim. A Itapemirim não está mais usando comercialmente o nome Caiçara, mas tem esse registro da Caiçara. São 61 linhas entre paralisação ou supressão. Essa informação não partiu do grupo Itapemirim, partiu do Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 30, né? Saiu na parte do Ministério da Infraestrutura autorização da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para ou suprimir ou paralisar temporariamente essas linhas. De acordo com as resoluções da ANTT, que foram publicadas hoje no Diário Oficial, a partir do dia 27 de janeiro, a Itapemirim, junto com a Caiçara, o mesmo grupo, tem autorização para paralisar ou suprimir essas linhas, algumas inclusive importantes, viu, Pedro e Ana? Linhas, por exemplo, para que região? A Itapemirim, por exemplo, é uma empresa que tem uma força bem significativa na operação das linhas que chegam ou partem de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. Esse trecho vai ser afetado também, Adamo? Há linhas de Belo Horizonte, inclusive nessa relação da NTT, né? Algumas dessas linhas chamaram bastante atenção porque são linhas que ligam ou capitais ou mercados importantes rodoviários no Brasil. Por exemplo, linha Belo Horizonte-Recife está nessa lista de supressão ou paralisação. A linha Brasília-Maceió, Cachoeiro do Itapemirim, Campos dos Goitacazes, Recife-São Paulo, um mercado importante, Recife-Rio de Janeiro, São Paulo-João Pessoa, Rio de Janeiro, Feira de Santana, são alguns dos exemplos que estão hoje no Diário Oficial da União, na seção de infraestrutura. E essa suspensão é a partir de quando, Adamo? Isso também está especificado nessa publicação? O pessoal que está nos ouvindo já começa a demonstrar que tem alguma preocupação com essas viagens de fim de ano. Porque tem gente com passagem comprada, né? Então, e teme passar pela mesma coisa que as pessoas que iam viajar com os aviões da Itapemirim passaram, né, Pedro, agora em dezembro. Exatamente, no dia 27 de janeiro essas portarias entram em vigor, né? Então, quer dizer, até o dia 27 de janeiro, pelo menos em tese, a Itapemirim e a Caiçara, o grupo Itapemirim, vão prestar essas linhas que estão na relação hoje do Ministério da Infraestrutura. A partir do dia 27 de janeiro, aí sim, as duas empresas, né, o grupo Itapemirim, tem autorização para paralisar ou então suprimir essas linhas. Linhas importantes, é verdade que em muitas dessas ligações existem outras empresas que podem prestar serviços. A própria Itapemirim cobre com outras linhas também alguns desses trechos que foram relacionados, mas chama a atenção pela quantidade de linhas, né, que houve esse pedido de supressão. Chama a atenção também pela forma como hoje foi publicado de uma só vez no Diário Oficial e também todo o contexto que envolve o grupo Itapemirim, né, como a Ana Paula, o Pedro falaram, houve esse problema no dia 17 de dezembro, agora da paralisação dos aviões, agora vem essa informação oficial sobre esses pedidos aceitos pela NTT. Detalhe, os pedidos foram feitos pela própria Itapemirim, pela própria Caiçara, de acordo com a publicação. Tá aí, então, olha, uma situação, né, complicada. E não tem, claro, por parte da empresa, Adamo, um posicionamento ainda, né? Ou já temos alguma notícia sobre o que será feito com quem tem, por exemplo, uma passagem comprada para depois do dia 27 de janeiro? A
gente pediu esse posicionamento, a Itapemirim ainda não respondeu para a gente, até para esclarecer melhor, né, por exemplo, se existe, quais são os trajetos que a própria Itapemirim pode oferecer como opção com a própria empresa mesmo, né? Alguns desses trajetos são cobertos por outras linhas, né? Outros não, né? E o que a gente conversou, inclusive, com trabalhadores da Itapemirim e pessoas do mercado rodoviário, é que muitos desses trajetos, inclusive, que estão aí nessa relação, na prática nem estavam mais sendo feitos pela empresa, né? E essa questão também do grupo Itapemirim abandonar serviços, né, ou paralisar serviços, não foi só com aéreo, não foi só também com o rodoviário agora, né? Em Nova Friburgo, por exemplo, na metade desse ano, a Itapemirim assinou um contrato no Rio de Janeiro para prestação de serviços de transporte urbano, um contrato emergencial que seria de 1 ano, né? Ia ter uma substituição de empresa. Repentinamente, mesmo depois da assinatura do contrato, a Itapemirim acabou não mais querendo cumprir o serviço lá. Tanto é que a prefeitura teve que fazer um ajuste com a atual empresa operadora de transporte urbano para que essa empresa atual continuasse por mais um tempo até a realização de uma nova licitação. Lembrando também que a Itapemirim tem levado a desconfiança em relação a São José dos Campos. São José dos Campos, ela ganhou o contrato de licitação de transportes urbanos. Ela tem até janeiro para apresentar uma relação de frota para ver se assume ou não o serviço municipal de São José dos Campos, mas já tem, inclusive, sindicato de trabalhadores da região, já tem certas desconfianças em relação ao que pode acontecer com o transporte público nesses locais. E tem que ter todas as desconfianças possíveis, né, Pedro? Porque o que a gente fica aqui tentando entender, né, é como que uma empresa que tem esse alcance de trabalho, de prestação de serviço, está com uma dívida bilionária, né, inclusive com renegociação dela sendo discutida na justiça, é capaz... Está em recuperação judicial. Exato. Né? Essa é a palavra que eu queria falar e me fugiu. Como que ela consegue expandir ainda os serviços, a ponto de, inclusive, durante a pandemia, já em recuperação judicial, ter conseguido colocar em funcionamento a ITA na questão de transportes aéreos, né? Então, como é possível que isso aconteça? Tem que olhar com desconfiança mesmo e pedir garantias de que o serviço vai ser cumprido, principalmente no que diz respeito ao transporte público, né? Adamo Bazzani, jornalista especializado em transportes, editor do Diário do Transporte, esteve conosco aqui no Jornal Gente para trazer mais comentários, né, informações sobre essa notícia do dia. Adamo, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela participação aqui ao vivo, até uma próxima, Tchau, viu? Adamo. Muito obrigado, grande abraço, Pedro, Ana, e um ótimo 2022 para todos nós, né?